capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Daqui a pouco eu direi quais os versículos. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Deus foi o Criador de todas as coisas. Deus tem o controle do universo. Significa que Ele tem o controle de tudo aquilo que possamos imaginar e de tudo aquilo que nem conseguimos imaginar. Mas sempre que falo sobre isso, preciso ressaltar, enfatizando, que o Senhor nos deu, os únicos na criação, o direito de escolha. Sabemos quem somos. Passarinho não sabe o que é passarinho, gato não sabe o que é gato, cachorrinho não sabe o que é um cachorrinho, mas nós sabemos quem somos. Tudo que foi criado através da palavra. Mas nós, seres humanos, fomos, usando uma linguagem que a própria Bíblia usa, né? Nós somos feitos, formados pelas mãos de Deus. E ali estava presente a Trindade Santa. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E lá no Evangelho de João, no capítulo 1, primeiro, está escrito que tudo que foi feito foi por Ele, pelo Verbo, por Jesus, com Ele. Ou seja, Ele participou de tudo e sem Ele nada do que foi criado teria sido criado. Então nós temos na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, todas as orientações para o nosso viver diário. Não somente hoje, mas no passado, a igreja já tinha, e no futuro, a igreja também já tem e terá. Se vocês querem ter uma imagem bem atualizada, atualizadíssima do Brasil, leia o livro do profeta Miqueias. São apenas 7 capítulos. A impressão que você, ao ler Miqueias, a impressão que você vai ter é que aquilo ali foi preparado naquela manhã, naquela hora, para que você pudesse ter conhecimento. Eu quero falar um pouco sobre o tema Deus é compassivo. Deus é compassivo. E não dá para falar sobre tudo, mas eu separei aqui no capítulo 7 de Miqueias os versículos 18 e 19, que diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Vou repetir. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E alguém disse, aqui não está na Bíblia, alguém disse, e ele vai colocar uma plaqueta: aqui é proibido pescar. Um dos princípios divinos que aprendemos desde o início da nossa caminhada com Cristo é que o nosso Deus tem o seu caráter compassivo. Isso significa que Ele se compadece de nós, seres humanos, que somos a coroa da criação. Quando alguém chegar e perguntar para você, qual é a coroa da criação?
de tudo que foi criado, de tudo que Deus criou, nós, seres humanos, somos a coroa da criação. Então isso é algo tremendo, porque não somente nos mostra o valor que nós temos para Deus, não somente nos mostra a importância que temos para Deus, mas que nos traz a revelação do grande amor com o qual fomos criados. Com grande amor, o Senhor planejou a nossa vida, e com grande amor, Ele tem nos acompanhado, Ele tem estado conosco. Então, criados à imagem e semelhança de Deus, recebemos assim a capacidade de discernimento, de aprendizado, de inteligência, de vontade própria. Uma criança, ela nasce, ela não sabe falar ainda. Mas à medida que os dias, os meses vão passando, ela começa a emitir alguns sons que somente ela entende. Mas daqui a pouco ela está falando. Mas ela já tem vontade. A minha bisneta já quer escolher a roupa que vai vestir. O Senhor nos deu isso, nos dotou disso. Então nós sabemos quem somos, mais uma vez, por quem fomos criados e qual o maior objetivo da criação de Deus. Eu tenho dito todos os cultos, é que vivamos para o louvor da sua glória. Por quê, pastor? Porque somente procurando viver para o louvor da glória de Deus, nós poderemos desfrutar da paz, da alegria, da tranquilidade e da proteção, além de estar de posse das promessas pessoais que Ele tem feito para cada um dos seus filhos. Eu tenho aprendido no decorrer da minha vida que o poder de Deus é tão grande, é tão tremendo, que Ele não somente, Ele não esquece, mas Ele não deixa de cumprir aquilo que prometeu. E a Bíblia também nos ensina que em Cristo Jesus, Ele nos faz templos do seu Santo Espírito. Então a advertência para nós: o que é que estamos vendo? Onde estamos pisando? Quais os pensamentos que estamos alimentando? Quais as palavras que estamos proferindo? Como temos olhado para o nosso próximo? Não existe ninguém no universo físico, ou espiritual, ou material, como queira dizer, que seja igual a Deus. Ele perdoa as nossas iniquidades, e Ele não somente perdoa as nossas iniquidades, mas Ele declara que esquece as nossas transgressões. Porém, para isso é primordial que o reconheçamos como Deus. E se o reconhecemos como Deus, precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Deus eterno, o Messias prometido por Deus lá no início da criação. Então, quando nós reconhecemos, percebemos que esse amor que é imensurável, é de uma forma tão eficaz, tão poderosa, que não somente somos perdoados dos nossos pecados, nossas iniquidades esquecidas, Ele nos faz
templos do seu Santo Espírito. Irmãos, não é assim não. Aqui está Deus o Pai, aqui está Deus o Filho, aqui está Deus o Espírito Santo. Não, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. É uma trindade, é um único Deus. Cada um, usando essa linguagem, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo agindo na nossa vida. Aleluia, aleluia. Nós sabemos também que Deus deixou que Jesus deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu louvor, toda a sua exaltação, para vir ao mundo, nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo. E aí a gente tem que ressaltar, nascido de uma virgem. Você quer exemplo de mulher? Maria. Quer um exemplo de serva? Maria. Mas entenda uma coisa, ela não tem poder algum para interceder por mim ou por você e por quem quer que seja diante de Deus. Na carta a Timóteo, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, o homem, ele é o único intercessor entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Então, nós temos que ter esse entendimento. Maria não foi a mãe de Deus. Não, irmãos, não. Ela gerou no seu ventre o último Adão. O primeiro, alma vivente. O último, espírito vivificante. Então ele veio ao mundo como nós. Ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço. Ele levou sobre si a sentença de morte de toda a humanidade. Levou sobre si. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro do profeta Isaías, há cerca de 750 anos, talvez 730, antes de Cristo, que o Senhor lhe deu a visão do Messias crucificado. E aí Isaías escreveu, olhando para ele, não se via parecer nem formosura. A gente percebe quando alguém está fora da palavra, porque a fisionomia mostra. A gente percebe quando alguém não está trilhando nos caminhos do Senhor. E quando o Senhor nos mostra isso, não é para falar com os outros não, é para a gente colocar o joelho no chão e orar por aquela pessoa. Então, o indivíduo iníquo é aquele que já está acostumado a pecar. Ele não leva em conta com as consequências dos seus pecados. E ele não tem nenhuma vergonha ou sentimento de culpa em cometer as mais terríveis atrocidades contra o seu semelhante. Quantos exemplos do século passado? Quantos exemplos já nesse século? Entretanto, ao encontrar Jesus Cristo, tem a oportunidade de arrependimento e pode receber o perdão. Se reconhecer Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus e tê-lo como Senhor e único Salvador. Era a nossa situação antes do encontro com o nosso Salvador. Judá estava vivendo uma situação terrível. Miqueias, um dos profetas menores, Miqueias não pregava nos palácios, mas ele pregava nas praças. Eles anunciavam a palavra do Senhor, muito especificamente Miqueias, que viveu no tempo do profeta Isaías. Tinha uma missão tremenda, uma missão nobre.
E ali o Senhor mostra o que estava acontecendo em Judá: a corrupção, a falta de justiça, as pessoas ricas procurando meios de tirar mais daqueles que tinham menos. Aquele povo que conhecia tudo aquilo que Deus tinha feito em seu favor. Aquele povo que sabia, conhecia a sua história. E isso nos traz um alerta muito grande. Nós conhecemos a história, conhecemos a palavra, conhecemos o propósito maior de Deus na nossa vida. Mas, igreja, é muito fácil esquecer ou deixar isso de lado. E tem uma frasezinha terrível, que eu sei que aqui ninguém usa: pastor, não tem nada a ver. Tem nada a ver, tem tudo a ver. Miqueias, um dos profetas menos conhecidos, sendo contemporâneo de Isaías, o Espírito de Deus o faz perceber a real situação de sua sociedade. A prosperidade econômica dava a entender que tudo estava indo bem em Judá. Mas a morte do rei Uzias pôs fim àquele próspero reinado. A realidade é que havia uma crescente podridão espiritual. Irmãos, quando nós iniciamos a igreja, El Shaddai, eu não era pastor, eu era diácono. A igreja iniciou com 2 diáconos provenientes da primeira igreja evangélica batista de Maceió, eu e meu pai. Então eu estou aqui desde o início. O primeiro culto que nós fizemos, a gente chegava mais cedo, varria um salão que a gente tinha alugado, arrumava as cadeiras, ligava o som. E as cadeiras, elas nunca foram totalmente suficientes. Nós tínhamos sempre que colocar mais. E eu me lembro da primeira escola bíblica dominical, primeiro culto, no domingo à noite, já colocamos mais cadeiras, porque pela manhã precisamos também colocar. E aí vem o primeiro culto, mais cadeiras foram sendo colocadas. Isso era o mês de dezembro de 1989. Mudamos para um outro lugar, um outro salão de festas. Depois alugamos uma casa na Deputada Zé Lages. E em 1993 viemos para esse lugar, onde aqui eu tive a grande honra de ser consagrado ao Ministério da Palavra. Glória a Deus. Formamos algumas igrejas. E sempre na formação das igrejas, era um momento de muita alegria. Mas em determinado momento, quando demos a independência, a última congregação transformando em igreja, Deus vinha falando comigo já há 4 meses. E foram 4 meses de muitas lutas, porque eu tinha dito, eu não quero dar independência à congregação do Farol. Tudo muito bonito, tudo novo, um som melhor do que o nosso, tudo, teclado, microfones, bateria, tudo. E durante 4 meses, ar-condicionados novos, e a gente precisando trocar os nossos, estamos trocando, chegamos lá, daqui a pouco a gente chega lá. Então, irmãos, humanamente falando, era tudo contrário. Eu ainda me lembro que a igreja, a congregação no Farol, naquele ano, a igreja
deu um superávit, ou seja, as ofertas e dízimos de lá estavam ajudando o trabalho daqui. E quando foi em fevereiro que fomos encerrando o mês, para que já no início, se não me engano foi 12 de março, dessemos oficialmente a independência, o superávit de janeiro e fevereiro foi 3 vezes mais o superávit do ano anterior. E o Senhor me falou muitas coisas que iam acontecer. Eu perguntei assim, eu disse, Deus, quantas pessoas eu vou liberar para a congregação? O Senhor disse para mim, você vai abrir para que todos que queiram ir, possam ir. Aí eu disse, mas Deus, me ajude aqui. Faça um desenho para mim. Quantas pessoas, Deus? Sabe o que Deus me disse? Em torno de 600 pessoas. Eu disse, Deus, vamos em frente. E aí, pela primeira vez, eu vi para alguns cultos e tinham cadeiras vazias. E aí o Senhor me fez lembrar da época quando assumi o ministério dessa igreja, em agosto de 94, 11 de agosto de 94, a diretoria, o corpo diaconal, me convocaram para uma reunião e fizeram uma exposição muito bem feita. E a exposição era a seguinte: a igreja, boa parte da igreja, isso foi no início, foi para o Farol, ficamos sozinhos agora, e aí nós temos cinco seminaristas, dos quais 4 eram mantidos integralmente pela igreja. Nós tínhamos pastores e missionários sendo ajudados no Peru. Uma missionária que era ajudada no povo berbere. Alguns missionários que eram ajudados na Bahia, em Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba. E eu me lembro muito bem que o secretário que estava fazendo aquela exposição bem detalhada, ele disse: pastor, nós entramos a partir de hoje no que eu vou chamar de uma economia de guerra. Vamos mandar chamar os seminaristas de volta, vamos cortar toda a parte de assistência social, vamos cortar as cestas básicas para as pessoas que precisam, não vamos dar mais remédio para ninguém, porque a gente não vai ter dinheiro para pagar. Depois que ele fez a exposição, eu parabenizei, eu disse: meu irmão, a sua exposição está perfeita, mas eu quero lembrar 2 coisas para você. Eu sou contador, eu sou o pastor, e o meu desafio, isso era final de agosto para início de setembro, o meu desafio é uma prova de confiança. Até o mês de dezembro, nós não vamos chamar nenhum missionário de volta, nenhum pastor de volta, nós não vamos deixar de dar nenhum centavo para nenhum missionário, nós não vamos deixar de entregar as cestas básicas, nós não vamos deixar de comprar os remédios para aquelas pessoas que necessitam, não vamos deixar de dar o gás para aqueles que precisam do gás para fazer sua comida. Mas o desafio é, nós vamos aumentar a ajuda, a ação social, e o Senhor não vai deixar faltar. E eles me disseram, o Senhor
é um grande sonhador. Graças a Deus. Mas eu nunca sonhei em ser pastor. A igreja não vai ter dinheiro para suprir os compromissos que tem. Eu digo, vai. Eu quero setembro, outubro, novembro e dezembro. Sabe o que aconteceu? Primeiro mês, a receita da igreja não caiu. Aí sabe o que foi que disseram? Ah, pastor, não caiu, porque as pessoas, antes de saírem, elas dizimaram e ofertaram aqui. Isso foi mesmo? Tá bom. Então, pastor, vai continuar? Vou. É até dezembro. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nunca faltou nada. No período daquela transição, nós ficamos com cerca de 30% a 40% dos membros. Esse jardim todo, isso aqui fazia parte da igreja, tinha cadeiras ali, tinha cadeiras do outro lado. E eu vim para cá e digo, Deus, topado de cadeira, deve ter ficado 40% dos membros. Como é que eu vou fazer? Aí o Senhor me deu uma estratégia. Aí eu fiz uma arrumação diferente com os funcionários. Corredor central, um corredor pequeno aqui, um corredor do outro lado. Aí tiramos mais de 100 cadeiras, é muita coisa. E eu não vi a igreja vazia. Mas há alguns anos, com a independência do Farol, eu vi as cadeiras faltando. Mas o Senhor falava ao meu coração, eu estou trazendo vidas para este lugar. Sabe por que eu estou contando toda essa história? Porque é preciso que você entenda que não é o homem que está à frente, mas é o Senhor. E seja qual for o homem que Ele coloque à frente, Ele vai abençoar. Desde que o coração esteja voltado para isso aqui. Desde que todos saibam que isso aqui não é meu, é nosso. Pertence ao Senhor. Se nós fizermos isso, se nós orarmos pelo nosso Brasil, se apresentarmos a nossa terra, a nossa pátria diante do Senhor, nós, igreja, somos o último reduto. Nós somos o último reduto de resistência a tudo aquilo que é contrário aos princípios bíblicos. As pessoas estavam esquecidas de como era Deus. E isso se manifestava na conduta moral daquela nação. A justiça estava comprometida com a violência. A justiça estava comprometida com o poder daqueles que possuíam riquezas. Os funcionários do governo eram corruptos. Os juízes vendiam-se facilmente. E os sacerdotes e profetas estavam interessados apenas no dinheiro. Quando você lê Miqueias capítulo 3, lá nos versículos de 9 a 12, você vai ver que o profeta foi usado por Deus para falar aos guias religiosos e dirigentes políticos da nação. Diz o texto: ouvi agora isto, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo o que é justo, edificando Sião com sangue e Jerusalém com o mal.
Os seus chefes dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no nosso meio, por isso nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte desta casa como uma elevação coberta de mato. Nós queremos ver mudanças nos outros, mas não queremos abrir mãos da nossa comodidade. E isso tornava a culpa de cada um deles bem mais grave. Eram líderes do povo a quem Deus confiara suas leis. Não eram semelhantes aos pagãos, que não tinham qualquer conhecimento do Senhor. Sexta-feira de tarde, eu tive uma folga e fui fazer uma limpeza no meu fusquinha. Geralmente quando eu estou estressado eu faço isso. E a tarde inteira fiquei ouvindo determinado trabalho dito evangélico através do YouTube. E eu confesso para vocês que eu nunca tinha escutado tanta barbaridade, tanta heresia, tantas coisas completamente fora dos princípios bíblicos. Palavra mansa, suave, agradável, mas palavras de morte e não de vida. Então nós estamos vivendo um contexto diferente. Somos brasileiros, sim. Cumprimos a lei do nosso país, sim. Ensinamos aos nossos filhos, sim, mas ensinamos os princípios bíblicos. Irmãos, eu sei que hoje, pregar o que eu estou pregando, gera uma série de situações. Mas eu estou na vantagem, irmãos. Antes de eu nascer, os médicos disseram para os meus pais: ou faz o aborto, ou a mãe morre. Quando eu nasci antes do tempo, tinha gente que ia visitar minha mãe e dizia assim: ô Mirtes, tão bonitinho, é um anjinho, mas que pena que não vai viver. Aí meu pai proibiu visita. Quando cresci, esse menino não tem condição de passar com saúde. Vocês sabem que eu tive uma enfermidade com 28 anos de idade, até os 35, desenganado pelos médicos. Outros problemas. Morri dentro de um avião. Um dos médicos que atestou que eu morri está aqui, agora me ouvindo. Foram 3 médicos. Fui fazer um procedimento, houve um acidente e como é que chama essa veia jugular, é? Femoral. Jugular é aqui. Femoral, teve um acidente, furou. Hemorragia, volta para o centro cirúrgico no outro dia correndo, pega um catete, fura do outro lado para fechar aqui. Quando chega o catete, só chegava até aqui. E no hospital não tinha catete. Renova a anestesia no cara. Vai renovando. E eu lá, apagado. Vai renovando. Conseguiu o catete em algum lugar, Maceió traz, faz. Coloca um pozinho de, sei lá como é que chama aquilo, de ferro.
Pronto, está aqui. Quando eu vou tirar alguma radiografia, alguma coisa, vem. O senhor tem aqui? Ah, tem uma coisinha aqui, mas está fechado, tem. Estou pensando que quando passa naquele negócio que dá uma pip, não, é porque tem um negocinho aqui dentro. Não dá para tirar. Você acha que eu não estou na vantagem, não? Estou na vantagem, eu estou com 69 anos de idade. Todas as vezes eu me sentia mais novo. Mas depois de 69, eu me sinto com 70. Glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Eu não quero que você faça qualquer coisa para se expor. Mas eu quero que você exerça o seu papel como igreja. Ore. 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 Tem hora de falar e hora de calar. Cuidado com o que está publicando. No Insta. O meu não, o meu tá, todo mundo já sabe, lá está lá. O meu de vez em quando me bloqueiam. Eu não sei porquê, mas me bloqueiam. Depois desbloqueiam. Eu tenho alguma coisa que eu não consigo, os meus netos já não têm paciência, porque eu não consigo, fiquei bloqueado com o Insta. Eu não sei entrar naquele negócio. Eu entro para ver alguma coisa, mexo, não sai dali. Mas eu preciso encerrar. Miqueias termina a sua profecia com uma proclamação, que é a proclamação que nós lemos no nosso texto. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Igreja, quando Deus perdoa, Ele os livra da condenação do pecado. O Senhor não retém a ira, equipe de louvor, mas se deleita na misericórdia. O Senhor quer que todos se arrependam. Deus não busca oportunidades para castigar. Preste atenção. Deus não busca oportunidades para castigar. Deus ama as suas criaturas e deseja que respondamos ao seu amor. Deus não tolera o pecado. Pastor, mas a gente namora. E antes de namorar, a gente convive. Tem que experimentar. Mostra na Bíblia onde é que está escrito isso. Isso é fornicação. Quer um nome maior? Quer um nome melhor? Se é adultério, é prostituição. Fornicação é prostituição. Relacionamento sexual é para depois do casamento. Fora do casamento não é bênção, é maldição. Agora, você quer fazer diferente? Problema seu. A minha obrigação é falar, é dizer. Mentira? Quer mentir? Minta. Está escrito que Deus abomina a mentira. Vai lá no dicionário e vê o que é abominação à mentira. A igreja somos nós. A igreja que sai, a igreja que se espalha por Maceió, por Alagoas, pelo Brasil, pelo mundo. Nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Vidas e mais vidas perdidas. Cidades totalmente destruídas. Pela graça e misericórdia do Senhor. A nossa filha Mirtes, que mora em Gramado, não teve nenhum problema. Mas os turistas sumiram. As pessoas precisam da nossa ajuda. Não só de oração. Mas a gente tem que ver como ajuda, para quem a gente vai enviar essa ajuda. Se eu não parar, deixa eu dizer uma coisa a você.
Deus não tolera o pecado. Agora preste atenção a isso. Ele julga e condena os pecadores, sim. E isso inclui o castigo para os que são desonestos em seus negócios com os demais. Está mudando a validade, o produto está vencido, está botando outra validade, bichinho. Deus está vendo. Está vendendo o teu carro dizendo que ele é bom, mas ele está arrebentado por baixo. Deus está vendo. Essa é a mensagem que Miqueias anunciou ao povo da aliança. A aparência religiosa de uma pessoa não disfarça seu verdadeiro caráter com o Senhor. Se não tivermos cuidado, a falta de honradez dominará a nossa vida. Desculpem. Fraudamos, preste atenção a isso. Fraudamos os nossos patrões. Você tem fraudado o seu patrão? De que maneira eu tenho fraudado o meu patrão? Vou dizer, no seu horário de trabalho, está lá com o seu celular, com o Insta aberto, com o Face aberto. Trilim, para e vai atender. Você está fraudando ao seu patrão. Você acha que Deus não é Deus de justiça e fidelidade? É. Por que chega no final do mês o serviço não ficou pronto? Porque você não deu o tempo que deveria dar, para o qual você foi e está contratado e sendo pago. Mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja do Senhor. Não existem dois lados, o lado do empregado e o lado do patrão. Não. Ore pelos seus patrões. Ore pelas empresas que você trabalha, nas quais você trabalha. Porque se elas fecharem, você vai perder o seu emprego. E não está fácil de conseguir emprego. Não está fácil. Houve uma época na minha vida lá no passado, naquele período de inflação terrível, que somente eu e Deus sabemos tudo que eu tive que passar para pagar os funcionários em dia. E ainda chegou uma época que eu chamei todos e disse: não vou ter mais condições de pagar todos em dia, mas vou conseguir dinheiro para dispensar quem quiser ser dispensado. Nenhum pediu dispensa. E com um breve período de tempo, eu consegui retornar para que a empresa pudesse continuar no seu propósito, pagando os nossos funcionários rigorosamente em dia. Não sou melhor do que você, mas o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. As lutas vão passar. Não consigo ver saída. Graças a Deus que você não consegue, porque Deus está com você e já está na saída, aguardando você, e você vai sair de pé, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Aleluia. A falta de honradez pode nos condenar. Agora, quando alguém se arrepende de suas transgressões, o sacrifício expiatório de Cristo apaga todos os nossos pecados. O nosso Deus é compassivo e a sua graça é infinita. Amém? Obrigado, Deus, pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Que essa palavra tenha encontrado lugar em cada mente e em cada coração.